Agora, vamos falar de outra CPI, porque, como disse o Erivaldo Barbosa, são 3 CPIs em andamento na Câmara de Vereadores. Uma suspensa por tempo indeterminado, CPI da Águas de Teresina. A outra é a CPI do lixo. É isso mesmo. Hoje, mais um dia de dificuldade na coleta de lixo na cidade de Teresina. Havia a possibilidade de um protesto de 24 horas dos funcionários da coleta de lixo na capital. Mas as imagens captadas hoje pela manhã mostram a dificuldade da retomada desse trabalho, considerando que a categoria, os responsáveis, né, pela coleta do lixo na capital, estão insatisfeitos com o fato de terem um dos seus salários, o último salário, atrasado, não foi pago pela empresa prestadora do serviço, que na verdade é um consórcio formado por 2 empresas aqui na cidade de Teresina. A expectativa da categoria é que haja uma reunião para decidir qual deve ser o futuro de um eventual protesto em relação à coleta de lixo aqui na capital. Hoje, a Câmara de Vereadores de Teresina aprovou a criação dessa CPI, a CPI do lixo, para verificar qual é a situação real em relação a esses contratos e, principalmente, verificar algumas questões que foram levantadas tanto pela empresa, pelo consórcio, quanto pela Prefeitura de Teresina. A aprovação aconteceu. Nós temos aí informação na tela do Jornal do Piauí a respeito dessa comissão. Os vereadores que assinaram a criação da CPI do lixo na cidade de Teresina. Assinaram no sentido de concordar com essa abertura, já que há necessidade de que vereadores aceitem, nem mais de um vereador aceite, além do proponente. Você tem aí uma quantidade de vereadores que me parece que é de 1/3 da casa, que precisa aceitar a Comissão Parlamentar de Inquérito, e as assinaturas dos que aceitaram seriam Fernando Lima, do PDT, Eduardo Dragalana, do PSD, Zé Filho, do PSD, Daniel Carvalho, do MDB, Eusuíla Calisto, do Partido dos Trabalhadores, Carpejane Gomes, do Podemos, ele que já é integrante da CPI da Água de Teresina, agora também assinando, não compondo, mas assinando a CPI do lixo, João Pereira, do Partido dos Trabalhadores, Juca Alves, do PRD, Dudu, do Partido dos Trabalhadores, Venâncio Cardoso, do PT também, Deolindo Moura e Inácio Carvalho, esses últimos vereadores do Partido dos Trabalhadores. São esses os vereadores que concordam, subscrevem, assinam essa CPI, a CPI do lixo. O vereador Fernando Lima protocolou o pedido para a criação dessa comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de irregularidades na coleta e transporte do lixo aqui na cidade de Teresina. Vamos acompanhar as declarações dele. Ontem nós nos deparamos com a paralisação dos trabalhadores da coleta de lixo e olha só, em um dia a gente já percebe o lixo nas ruas e calçadas da cidade de Teresina. É um problema que a gente não pode aceitar que continue. E aí os trabalhadores paralisaram por falta de pagamento. A empresa disse que não pagou porque não recebeu o valor do município de Teresina. E fora isso, a gente vê amanhã a abertura de mais um processo licitatório por dispensa, uma dispensa emergencial, que é lícita, é prevista na Lei 14.133, no seu artigo 75, inciso 8º. No entanto, a lei só permite que a gente faça um processo de dispensa emergencial. A Prefeitura de Teresina já fez 4, se abrir mais esse será 5. Então, totalmente ilegal. Então, por conta disso, a gente conversou com alguns colegas, conseguimos a assinatura de 12 vereadores para que a gente pudesse abrir e apurar esse problema do lixo de forma mais enérgica e de uma forma mais rápida, para que a gente possa dar esse retorno o mais breve possível à cidade de Teresina. As assinaturas garantem aí o surgimento da CPI, agora é organizá-la, Erivaldo Barbosa. Quem preside, quem relator, quem é titular, enfim, a CPI que tem 5 integrantes. Pois é, então a CPI é um mecanismo, é assim, em qualquer parlamento, que ela tem uma garantia de instalação mediante as assinaturas suficientes. Aí já até passou desse critério, foram 12 vereadores que assinaram esse pedido de instalação de uma CPI. O próximo passo agora será o presidente da mesa diretora, o vereador Enzo Samuel, anunciar a instalação e a composição dessa comissão parlamentar de inquérito, que aí sim precisa passar pelo plenário da casa. Bom, Lívia, a composição das comissões, ela depende muito da participação até dos partidos, né? Normalmente é assim, nas comissões parlamentares de inquérito. A gente não observou isso
naquela comissão que foi formada dos gastos. Os gastos públicos. Rumo, né, da dívida bilionária da prefeitura, enfim. A gente até fez uma análise na oportunidade a respeito disso. E agora é fazer a composição. A tendência é que o presidente seja o próprio proponente, Fernando Lima. Isso. Pelo que foi informado por ele, pela assessoria, o presidente é Fernando Lima, já assumindo esse papel. Agora, como Elivaldo ressaltou, falta a composição dos outros integrantes, de quem que vai ser o secretário, quem vai debater juntamente a ele essa comissão. Mas o presidente, pelo que foi informado, será Fernando Lima. Muito bem. Só lembrando que o autor da proposta não gera o vínculo, né? Então, propôs, mas não quer dizer que vai ser o presidente. Estamos falando do presidente Fernando Lima, porque já está definido, vai ser ele o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a questão do lixo na cidade de Teresina. E vamos explicar um pouco para a população que está em casa acompanhando a gente. O contrato do lixo na cidade de Teresina ele é um contrato temporário, ele tem uma validade. Ele terminou, na verdade, no dia 3 de junho. Do dia 3 de junho para cá, o serviço de coleta de lixo da cidade de Teresina não está coberto por esse contrato. Há inclusive, uma informação, mas foi dada, né, uma posição. A gente tentou, ao longo do dia de hoje, inclusive, falar com os integrantes do consórcio que presta os serviços aqui na cidade de Teresina, que chegaram até a emitir uma nota dando explicações, falando que não receberam os pagamentos pela prefeitura dos últimos meses, e a prefeitura, por outro lado, dizendo que está tudo pago em relação ao contrato do lixo na cidade de Teresina, o que está gerando um impasse, uma dificuldade aí da relação com os prestadores de serviço, aqueles que são responsáveis de, na ponta, fazer a coleta do lixo, levar para o aterro sanitário da cidade de Teresina. Haverá uma assembleia amanhã e a gente vai esperar o que é que vai acontecer. Ainda assim, apesar desses contratos temporários aí, perdendo a sua validade, acabando com o prazo aí de 3 de junho, Lívia, já existe um trabalho na prefeitura para pensar um contrato mais longo. Só que esse contrato mais longo leva mais tempo. E o problema do lixo, ele é emergencial, Lívia. Por isso que existem duas situações acontecendo em paralelo, Joelson. Enquanto se estuda um edital que será feito a longo prazo, com o intuito de possuir 5 anos contratuais, com um montante de 1,2 bilhão de reais para fazer o pagamento desses 5 anos, existe a busca por um processo emergencial em que não necessita de um contrato licitatório, não necessita de uma licitação para poder ser autorizado. Até porque, como nós vimos, o processo emergencial anterior, que é justamente desse consórcio de duas empresas, foi encerrado no início do mês, no dia 3 de junho. Então, precisa ser instaurado, que deve demorar alguns meses devido à complexidade desse novo formato, que exige participação de tecnologia, uma geolocalização da cidade de Teresina, a instauração de novidades que vêm de outras capitais para poder entender o formato de Teresina. Então, são muitos pontos que ainda precisam ser estudados para serem implementados na capital. A expectativa é que amanhã haja um encontro com a categoria para tentar negociar a situação. Se nada for resolvido, a categoria se reúne às 5 da tarde para a definição da possibilidade de uma greve na coleta de lixo da capital. Caso seja aprovada essa CPI, com a aprovação da CPI do lixo, a Câmara passa a ter 3 CPIs em andamento e uma delas é a da dívida bilionária. O vereador Dudu falou sobre o cronograma das atividades dessa CPI da dívida bilionária, que tenta analisar as informações que foram passadas pelo prefeito Silvio Mendes de que a cidade de Teresina tem uma dívida de cerca de 4 bilhões de reais. E falou um pouco a respeito do andamento dos trabalhos da CPI da dívida. Vamos ver. Nós vamos agora estabelecer o cronograma. Hoje foi já homologado aí todos os nomes, a resolução foi publicada e agora nós vamos discutir aqui já o cronograma. E eu quero fazer logo uma discussão aqui para que a gente possa já definir todos os passos que a CPI vai estar fazendo, desde a ida institucional aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Tribunal de Ministérios Públicos, há também os pedidos de informações da gestão e também as primeiras oitivas que deveremos fazer aqui na Câmara. Já tem nomes para essas oitivas? Olha, eu não quero antecipar aqui, eu posso depois que sentar com a comissão, fazer aqui o dito, porque nós temos que aprovar na comissão. Então eu não gostaria aqui de declinar antes, para depois a gente não estar queimando etapa. Portanto, o CPI da dívida, que vai andar também na casa.
O vereador Enzo Samuel, presidente da Câmara de Vereadores, diz que a legislatura é atípica, essa é a palavra que ele usou, com 3 CPIs, e cobra a responsabilidade dos vereadores. Eu acho que a gente tem que atuar com muita responsabilidade, cada vereador tem sua autonomia e sua independência. Eu apenas aqui conduzo os trabalhos, eu venho procurando conduzir da melhor forma possível. Confesso para vocês que é uma legislatura bastante atípica, né? Que todo dia é um novo desafio, mas a gente vem trabalhando para poder superar isso. Nitidamente, né? Até pela maneira como falou o presidente da casa, trabalhando de uma maneira para tentar superar isso, ele vê como um problema a criação de tantas CPIs em tão curto espaço de tempo. E essa cobrança, né, de responsabilidade aí dos vereadores na avaliação de Enzo Samuel realmente tem algo que não está se parecendo com as legislaturas anteriores. E se a gente for puxar pela memória aí na Elivaldo Barbosa, a gente não vai encontrar, eu não vou lembrar de outra CPI, fora as 3 desse ano, que não seja a CPI do transporte público, feita na legislatura passada, quando o prefeito era Doutor Pessoa. Perfeito. No início da gestão do ex-prefeito Doutor Pessoa, nós tivemos uma CPI que tratou da situação dos transportes e também, ainda na gestão do ex-prefeito Doutor Pessoa, uma comissão especial que apurou denúncias relacionadas à gestão do SUS em Teresina. Lembro bem que foi até presidida pelo vereador Leonardo Eulálio. Fez o trabalho, concluiu o relatório, encaminhou à prefeitura, algumas mudanças foram processadas à época. Agora, a comissão parlamentar de inquérito, assim, com tamanha intensidade, é fato único na história da Câmara. E olha só o perfil do primeiro semestre que está acabando na Câmara Municipal. Nós temos vereadora afastada do mandato, respondendo à ação criminal por envolvimento com facção criminosa, 3 CPIs, enfim, é uma situação de muita turbulência no parlamento da capital. É verdade, Elivaldo. O Elivaldo traz aí, lembra, né, que além de tudo tem a investigação em torno da vereadora Tatiana Medeiros, em curso, e ela afastada do mandato de maneira cautelar. É um começo apocalíptico nessa relação Câmara de Vereadores, Prefeitura de Teresina, Lívia, 3 CPIs em andamento, clima de tensão entre aliados, ou correligionários, vamos colocar dessa forma. É um negócio realmente muito diferente do clima de paz que a gente costumava ver na relação recente entre Câmara e o chefe do Poder Executivo. Eu acho que apocalíptico é muito mais coerente do que atípico, como o presidente Enzo Samuel falou. Mas essa instauração sequente, né, de CPIs dentro da Câmara, ela reflete uma máxima romana, que não basta ser, tem que parecer também. Então, por mais que seja um papel já constitucional, que um vereador ele tem que fiscalizar, ele tem que conversar com o Executivo, ele tem que representar o povo, ainda assim, na nova formação que exige a Câmara Municipal de Teresina, e quando eu digo formação, eu digo quase que social mesmo, de como funciona a sociedade nos moldes de 2025, a população ela cobra muito mais esse perfil mais contundente, mais, talvez muitas vezes até mais agressivo desse parlamentar nas suas defesas das categorias sociais de Teresina. Então, assim, é uma arma que acaba sendo até política desses vereadores em demonstrarem que estão ali buscando formas de melhorar a sociedade, buscando formas de confrontar o executivo em relação à execução de atividades públicas. Então, assim, por mais que seja um papel parlamentar, também é uma arma política dentro desse contexto.